ele falava que as figuras literárias eram pecado do diabo. E eu me perguntei, que são figuras literárias? Porque não entendia. Só que quando você começa a estudar, entende que a Bíblia está cheia de figuras literárias. Símil, parábolas, comparações, fábulas. Sabia que na Bíblia tem fábulas? E meu pastor dizia, não aceitamos a fábula, mas a Bíblia fala de fábulas. Só que como as pessoas não entendem a composição gramatical, literária da Bíblia, então chamam pecado aquilo que não é pecado. Concorda comigo? Vou falar uma fábula. Juízes, o capítulo 9, fala das árvores do campo. E faz uma comparação de uma fábula das árvores falando entre elas, uma reunião, para saber se era este ou aquele o rei sobre eles. Isso é uma história chamada fábula. Mas se nós não entendemos como foi escrita a Bíblia, vamos chamar pecado aquilo que não é pecado. Porque não entendemos. A Bíblia não foi escrita para ser entendida pelos anjos. A Bíblia foi escrita para ser entendida pelos homens. Então a Bíblia foi escrita em termos humanos. Só que a Bíblia está cheia de figuras. E não dá para ler, interpretar toda figura literal. Porque há algumas coisas que não são literais. Com suas penas me cobrirá, e debaixo das suas asas estarei seguro. Então Deus é uma galinha? Isso faz parte da interpretação. Onde é literal e onde é figura. Entende? Importantíssimo. É por isso que, irmão, parabenizo vocês por fazer parte desta aula. Aos poucos vamos aqui tentar. Vamos deixar aqui uma tarefa também. E vamos também, irmão, bater um papo aqui de perguntas e respostas ao respeito da lição. Então, o texto bíblico diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse foi o texto que nós começamos lendo. A Bíblia é, que coisa, irmão? A palavra de Deus. E a palavra de Deus é inspirada por quem? Por Deus. Toda a escritura de capa a capa, ela é? Mas deixa eu falar aqui uma pergunta, ou vou fazer aqui um esclarecimento. A Bíblia contém toda a palavra de Deus, sim ou não? Contém toda a palavra de Deus? É para pensar. Se toda a escritura é inspirada, isso aí é uma coisa. A palavra inspirada é uma coisa. Agora, a Bíblia, tudo que fala a Bíblia é palavra de Deus? Correto. Não. Porque tem palavra do diabo. E o diabo falou, e o diabo foi, e isto, aquilo. Tem palavra que um e que o outro falou. Só que Deus fez questão de inspirar aos homens para que escrevessem essas palavras e nós, nesta geração, soubéssemos daquele fato, entende? Se Deus não houvesse inspirado ao homem a escrever, nós não conheceríamos o que o diabo falou. Entende?
Porém, uma coisa é falar da inspiração divina. E outra coisa é falar que toda a Bíblia tem o que Deus falou. Não, porque tem coisas que Deus não falou. Foi o homem que falou. Mas Deus inspirou ao homem para nós conhecer a sua história. Entende? Segunda coisa para esclarecer. A palavra de Deus tem preço? Temos ou não tem preço? Quanto é que custa isto aqui? Como? Fala, Wallace. Bom. Tá bom. Valeu. Tá bom. Vai lá, outra participação aqui. A palavra de Deus tem um custo? Tem um custo? Que tem um valor. Que é o valor? Vamos lá, vamos abrir o jogo aqui. Está correto. Mas muitas pessoas colocam o livro como ídolo. Já você viu uma pessoa que coloca o livro lá aberto no Salmo 91 e aqui não vai entrar nada porque eu tenho a Bíblia aberta no Salmo 91? Mas o livro em si não tem poder. Você compra banana? Compra não? Não, compra não. Nunca compra banana. A banana não tem ninguém que compre banana. Você não compra banana. Olha para cá, você não compra banana. Não compra. Quer que prove? O que você compra é o trabalho do fazendeiro. O trabalho da pessoa que vai lá a cuidar aquele pé e logo pega, leva até o mercado. Você é o que compra o trabalho de uma pessoa, mas você não compra a banana. A banana foi criada por Deus. Entende? Você compra o leite? Não compra não. Não compra. Você o que compra é o esforço de uma pessoa. O trabalho de uma pessoa, entende? Mas o leite você não compra porque, irmão, é que tem coisa estranha. Como uma vaca preta come pasto verde e dá leite branca. Já parou para pensar isso? Uma vaca preta comendo pasto verde, o leite teria que ser como? De onde sai branco? Mas você não compra o leite, não compra banana, você não compra a palavra de Deus. O que você compra é o papel, a tinta, o trabalho, a impressão. Porém, a palavra de Deus não tem preço. Você com 10 reais faria uma banana? Quanto o homem precisaria para fazer uma banana? Para fazer a banana precisa 10 reais. E o homem vai dizer, eu posso fazer. Mas você diz, aí, dá para mim a semente. Não, a semente é de Deus, faça você com a sua. Então ninguém consegue. Veja, irmão, como é que o negócio no mundo está daquele jeito? Porque com a nova era, entende?
Porque a palavra que está aqui, inspirada, escrita para mim, tem muito valor. Mas estava ouvindo um de nossos anciãos que falava que um missionário que chegou de Canadá, ele colocava a Bíblia no chão e se ajoelhava acima da Bíblia. Sempre orava de joelho, os joelhos colocava acima da Bíblia, e muita gente não gostava. Mas ele colocava assim porque não tinha piso, era só terra. E colocava a Bíblia como colchão. E alguém, se você observara isso com o irmão Erivaldo, você que falaria? Que é respeito. Está louco. Louco não, está maluco. Como é que vai fazer uma besteira disso? Mas nós temos que entender, irmãos, que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós damos um respeito, mas veja, tem gente que diz o grego é santo, o hebraico é santo. Você que diz? Não há idioma santo, não existe. Os idiomas todos são pagãos. No espanhol se fala lunes, martes, miércoles, jueves e viernes. Os dias da semana, no português é segunda, terça, quarta, quinta. É bem mais coerente falar de segunda, terça, quarta, quinta que lunes, martes, miércoles. Porque o lunes é um Deus. Martes é outro Deus. Miércoles é outro Deus. Jueves é outro Deus. E viernes é outro Deus. Os planetas, Netuno, Plutão, Saturno, Vênus. Então as pessoas brigam muito por uma palavra. Agora que a gente está aqui mexendo com o tema do português, tentando falar alguma coisa, eu fico admirado porque lá no espanhol as pessoas têm uma briga. Por exemplo, a Bíblia diz que Jonas foi lançado lá do barco ao mar e um peixe tragou a Jonas. No espanhol, as pessoas têm uma dificuldade dizendo é um peixe grande, mas não se sabe o tamanho dele. Mas você procura João Ferreira e diz uma baleia. E você no espanhol diz, não é uma baleia. Os irmãos lá vão falar, baleia não, a Bíblia não fala de baleia. Grande peixe. Mas no português diz baleia. É claro, não em todas as versões. A Bíblia diz que naquele caminho que ia Saulo a Damasco, encontrou-se aquele caminho com o Senhor e caiu da sua cavalgadura. No espanhol, você fala e diz, então caiu do cavalo. Não, cavalo não, a Bíblia não diz, mas no português diz caiu do cavalo. Então não dá para brigar por um termo, entende? Toda a Escritura foi inspirada por Deus e útil, amém? Então a Bíblia é inspirada por Deus, e essa inspiração que está na Bíblia, a inspiração de Deus, não dos homens, inspiração de Deus, mostra uma revelação. De capa a capa, o propósito de Deus é que o homem conheça o que não conseguia conhecer. Então, na Escritura revela, mostra o que o homem, pela sua capacidade, não consegue conhecer. Entende? Por isso a Bíblia
o conteúdo da Bíblia é uma revelação. Eu estava falando ontem para os obreiros que a gente não deveria orar pedindo a Deus revelação, porque a revelação já foi dada. A revelação está aqui, de capa a capa. De fato, a Bíblia diz que a revelação foi feita uma vez por sempre e para sempre. Se tivéssemos ao apóstolo Paulo aqui hoje, não teria nova revelação, porque a revelação já foi feita. O que nós precisamos é inspiração para entender a revelação. Precisamos iluminação para entender a revelação. Porque se não fosse assim, qualquer pessoa aparece com uma doutrina nova, com um ensino novo. Isto aqui é tão importante, que a Bíblia diz no livro de Gálatas, o capítulo número 1, diz a Bíblia: ainda que um anjo do céu desça para te pregar o evangelho diferente, chame esse anjo de anatema. Anatema parece uma palavra chique. Parece. Porque se você não conhece o significado, diz: olha, está bonito. Mas quando você conhece o que significa anatema, que diz a Bíblia? Seja amaldiçoado todo aquele que apresenta um evangelho diferente. Porque a Bíblia diz no livro de Gálatas: não há dois evangelhos, não há três evangelhos, o evangelho é um só. Se outra pessoa prega um evangelho diferente, seja anatema, quer dizer maldito. Gostaria você ganhar o título de maldito? E se fala o vizinho: ei, você é anatema, tudo bem o vizinho? Mas é Deus te falando. Se você vem cá com um evangelho diferente, seja maldito. E esse é um termo muito forte. Lá no final do livro de Apocalipse diz a Bíblia: qualquer um que acrescente uma palavra ou tire uma palavra desta revelação, será tirado também do livro da vida, e as pragas que estão nele virão sobre essa pessoa. Último capítulo do livro de Apocalipse, lá no final, versículo 20 e pouco. Então nós temos uma responsabilidade de não acrescentar e de não tirar. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro. Apocalipse 22, 19. Do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Tem outra versão que diz nesta revelação. Então deixa eu perguntar até aqui: é importante ou não é importante? É importante entender o conteúdo ou não? É importante até aqui? Você que acha? Que diz? Que diz? Vale a pena abrir o espaço para estudar um pouquinho mais e nos aprofundar na palavra? Vale a pena ou não? Vale? Eu gostaria de te convidar, irmão, vamos aproveitar de verdade a oportunidade de estudar. Veja, Deus deu para nós estas mesas para aproveitar as terças de estudo. Uma pessoa bem estruturada é uma pessoa firme. É uma pessoa que ninguém tira a sua vida da rocha. Amém? Eu gostaria de fazer aqui uma retroalimentação. Alguém consegue fazer um resumo até agora? Gostaria de me ajudar? Alguém? Para tentar saber se estou conseguindo o objetivo de explicar e de você entender,
ou vou acabar aqui falando demais e você entrou por aqui e saiu por aqui. Ou talvez seria que você me fale mais, missionário, fala mais devagar porque vai muito rápido. Então você, Riquelme. É melhor apontar, Riquelme. Bom, meus irmãos, Deus abençoe. Bom, até aqui onde o missionário tem falado, tenho compreendido, né, que toda a escritura é inspirada por Deus e que é necessário que eu a leia para poder ser sábio, preciso crer para poder ser salvo e praticá-la para poder ser santo também. E que também não preciso ali, ela já está revelada, então o que eu preciso é pedir a Deus a inspiração para poder entender, né? Claro também, como você estava falando, a Bíblia ela possui ali algumas figuras literárias, como a hipérbole, síntese, tem também a prosopopeia, que isso nos ajuda também a entender melhor quando que Deus está falando, quando é o homem que está falando, ou até mesmo quando é o diabo que está falando. Isso acaba dando mais riqueza na interpretação, né? E é isso, irmão. Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Tá bom, irmão? Glória a Deus. Então, o que mais? Que mais? Fala de alguém aí, você, irmão. Fala, Riquelme. Diga, Deus abençoe a quem? Amém. Deus abençoe a irmã Dalva. Com as suas palavras, não precisa só com as suas palavras. Vai, Marcelo, ajuda aí. Bom, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Amém. De alegria estar aqui aprendendo, né, e nos capacitando mais ao Senhor. Bom, o que o nosso missionário está ensinando é algo que realmente é muito importante para nós como servos do Senhor, né? Por isso que é um discipulado que nos vai fazer realmente sermos seguidores de Cristo e fazer o que agrada ao Senhor. E o que mais agrada ao Senhor do que ouvir, crer e cumprir a sua palavra. O nosso irmão Riquelme resumiu muito bem o estudo, não teria muitas outras palavras para acrescentar, senão de que realmente é algo que nós devemos nos inspirar e nos motivar para colocar em prática. Às vezes a gente pode não entender no momento, mas é porque a gente não pega a palavra ou não pega o estudo depois para poder estudar novamente e colocar em prática. Então, a palavra do Senhor, ela é muito importante, desde o começo ao fim. Há muitas figuras que realmente complicam o nosso entendimento, porque nós ainda estamos ali jovens na palavra. Amém. Então, é algo que com o tempo vamos amadurecendo e vamos dando também frutos dessa palavra e os frutos do entendimento. Como podemos saber que aqui há irmãos que têm mais de 10, 15 anos no Evangelho e há muitas coisas que até o dia de hoje a gente aprende como se fosse a primeira vez que a gente estivesse escutando. Sendo Amém. que são versículos que lemos muitas vezes. E se realmente não for a inspiração do Senhor para nos dar essa motivação de aprender e prosseguir. Uma expressão, às vezes a gente não pega tudo, né? Mas com uma expressão, com uma comparação, com um ditado, né? Fica bem mais esclarecido algum termo, alguma coisa, né? Não é para que você, vamos dizer, saiba tudo da noite para o dia, mas é interessante conhecer alguns detalhes que sem dúvida vai nos ajudar muito para ter um melhor conhecimento, para conhecer um pouco a mais. Concorda? Então, irmãos, vamos lá, vamos continuar. A origem da palavra Bíblia, de onde saiu, por que não se chama de outro jeito, por que se chama Bíblia? Eu estava falando que às vezes as pessoas dão muita importância ao idioma, né? Que é o hebraico, que é isto.
Porém, a pessoa também acaba dando muita importância ao costume. E nós temos que entender que uma coisa é o princípio e outra coisa é o costume. Costume depende muito da região, depende muito da cultura. Mas o princípio é universal. O princípio tem validade aqui e em qualquer canto do mundo. Então, o evangelho que nós pregamos tem que ser o evangelho que consiga se aplicar em qualquer lugar do mundo. Porque se eu vou com esta mensagem para a África, e lá na África não consegue se aplicar o ensino, então eu estou pregando o evangelho pela metade. Deixa eu falar aqui abertamente, nessa aula. Isso que acontece com a teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade só tem cabimento para pessoas de um nível economicamente superior. Mas não é um nível para uma pessoa que não tenha condições. Essa mensagem não tem cabimento para uma pessoa de certo país, de certa região. Então é muito importante sabermos fazer esse esclarecimento, que o que se prega são princípios. Os costumes e as práticas mudam, depende da região, depende da nação, depende onde você mora. Agora, a origem da palavra Bíblia, os gregos davam o nome de biblos a folha do papiro preparada para a escrita. Vale a pena nos lembrar que quando se fala da Bíblia, se fala também de um processo, porque a escritura começou no ano 4000 a.C. Algumas pessoas dizem que a escritura começou com um símbolo, o símbolo que Deus colocou na testa de Caim. Porque Deus, a Bíblia fala que quando Caim saiu depois de matar a seu irmão, Deus colocou um sinal na testa dele. Quer dizer que todo mundo olhava para ele e já, pelo símbolo que ele tinha na testa, já tinha uma mensagem. Então, muitos estudiosos falam de que o começo da escritura começa lá. Só que é assim, a escritura começa no ano 4000 a.C. e vai evoluindo, primeiro com símbolos e com materiais, pedra, como se fala? Argila, pedra, couro, e assim por diante, segundo o processo de evolução da sociedade e da cultura da época, até que chegou ao papiro. Porém, os gregos utilizavam esta tecnologia, era uma tecnologia. O papiro era uma tecnologia avançada, que eles utilizavam para utilizar papel, vamos entender, uma forma de escrever ali o papiro. Esse papiro, irmão, veja, os rolos eram muito grandes. Imagina na época o pastor dizendo: irmão, traga a Bíblia ao culto, não venha sem Bíblia. Como faria um irmão com 66 rolos de um tamanho, meu Deus do céu? Então nós temos também várias dificuldades, porque achamos que o valor está no livro e não no conteúdo. Eu gosto de ter aqui o livro, e de fato, irmão, sempre tenho aí o livro. Mas antigamente, se a Bíblia falasse, traga na Bíblia, e era na época que estava escrita em pedra, imagina que teriam eles que fazer para levar. Agora, irmão, fica bem mais fácil. Claro,
Já vamos ir àquilo da memorizar. O que estou dizendo é que o tempo muda, a situação muda. Hoje não temos que ir com o papiro para a igreja. Não temos que ir lá. Hoje você tem aqui a Bíblia, muitas versões, muitas. Só que é uma questão de costume. Às vezes eu gosto mais levar aqui que levar aqui. Por quê? Porque aqui tenho muitas versões. E consigo estudar e comparar e ver muitas versões ao mesmo tempo. Mas aqui não. Só que é uma questão de gosto. Mas não quer dizer que seja pecado. Entende? Nós inventamos isso, que é pecado, mas não é. Por quê? Porque antigamente eram rolos. Imagina levar os rolos para o culto. Não. Agora, pela minha preferência, o livro. Se é a sua, beleza, glória a Deus. Não mude. Então, o rolo de bíblios de tamanho pequeno era chamado biblium. Esse rolo e vários desses rolos formaram a Bíblia. Quer dizer que a Bíblia é essa. Juntaram os rolos e como se falaria, a união dos rolos conformou o livro chamado Bíblia. Bíblia significa literalmente livros pequenos. Por isso se chama Bíblia, porque é a união de muitos livros. Agora, quando a gente vai mais para frente, que a gente consiga entender como foi escrito o Antigo Testamento, o Novo Testamento, vamos entender outro negócio interessante. E é que a Bíblia não tinha capítulos. Não tinha capítulos. Os capítulos foram colocados logo depois de muito tempo. Como se faria então para ler se não tem capítulos? E a pessoa coloca o capítulo como se fosse aí o capítulo. O capítulo é uma maneira de nos localizar. Entende? Vai pela rua Trevo do Mato, você se localiza. Né? Parque Guarani se localiza. Não é verdade? Então imagina você, a Bíblia diz, bem-aventurado o homem. Mas em que capítulo? Muito capítulo, muita escrita. Vamos aprender que na Escritura também aparece a importância que tem o valor do idioma que foi escrita. O Antigo Testamento, que foi no hebraico, por que não foi em aramaico? E se foi em aramaico, por que há tanto problema para aceitar certos livros? E quais livros foram escritos em aramaico? E qual é o problema do aramaico? Então, falo disto porque quando você entende o conteúdo e como foi estruturado, vai ter uma melhor leitura e interpretação da inspiração bíblica. Amém, irmãos? A Bíblia tem muitos nomes. É conhecida como a Escritura, né? Se fala da palavra de Deus. Se entende também como as Sagradas Escrituras. E de fato, temos versículos bíblicos que falam as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, o livro do Senhor, né? Na época. Então, e os nomes que conhecemos ao respeito do que é a Bíblia. Mas, por que se conhece ou por que se fala que a Bíblia é a palavra de Deus?
como nós comprovamos que é palavra de Deus? A ciência, irmão, tem feito muito negócio para desacreditar. E o diabo também tem feito muita coisa para tentar desacreditar. Esconder a Bíblia, não deixar livre acesso à palavra, como aconteceu por muitos séculos. Depois do ano 70 depois de Cristo, com aquela dificuldade em Roma, onde Nerão, ele ordenou praticamente acabar, destruir a cidade, e logo jogar a culpa nos cristãos, só para deter o crescimento, deter o avanço, a perseguição, as catacumbas, onde muitos cristãos procuravam se esconder do perigo, da ameaça da morte, onde muitos morreram lá nas catacumbas, século II, século III, século IV, V, chamado a Idade da Sombra, da Escuridão. No século IV, ano 400 e pouco, ano 500, onde começa a se desenvolver a prática do Papa e a prática do clérigo romano, que nasceu no ano 325 depois de Cristo. A gente tem que conhecer os fatos históricos, porque o ano 325 nasceu a Igreja Católica. Constantino, o imperador, ano 325. Constantino, o imperador, foi aquele homem que praticamente inaugurou, fundou a igreja conhecida como Igreja Católica. Eu não sei aqui ou em outra aula, já não me lembro se foi nesta sala ou em outra sala, que a gente estava falando o que significa a palavra católico. Porque a palavra católico significa universal. Quando se colocou a palavra católico, isso que significa? Universal. Agora vai entendendo por que a outra se chama universal. Porque é a mesma. Só que mudaram os padroeiros, tiraram os padroeiros, mas a superstição continua sendo igual. Entende não? O ano 512 nasce o Islã. 512 na Meca. Mahoma, como que se fala? Maomé. 512 na Meca. E por que falo isto? Porque naquela época não existia oportunidade para conhecer a Bíblia. O livro escondido, livro que ninguém tinha acesso. Por isso, no século XV, se gera uma grande revolução no tempo de Martim Lutero, quando ele coloca uma declaração lá no Palácio de Wittenberg, em Alemanha, e coloca lá uma declaração das 95 teses, onde ele faz o protesto, e daí sai a palavra protestante. E muitas pessoas dizem, você é protestante? Não, nós não somos protestantes. Por quê? Porque Martim Lutero era da Igreja Católica e ele protestou da Igreja Católica. Nós nunca fomos dali. Nunca. Entende? A raiz da igreja vem de Jerusalém, do dia de Pentecostes. E depois que a gente chega aqui a uma lição da história da igreja, dá para
saborear. Porque a doutrina que nós pregamos é uma doutrina bíblica e uma doutrina histórica. Dá para comprovar pela Bíblia e dá para comprovar pela história. Os fatos muito fortes. Não toda doutrina se consegue comprovar com essas duas fontes. Se não pode comprovar pela história e pela palavra, não tem fundamento. A história prova e a Bíblia prova também. Entende? Então a palavra é palavra de Deus, por quê? Porque não é inspirada pelos homens. Irmã Kay. Não somos protestantes porque nós não somos da linha de Martim Lutero. Martim Lutero era católico e continuou sendo católico. Nunca deixou de ser. Nós nunca pertencimos a essa linha de Lutero. Quer dizer que nós não saímos da revolução do século XV. Nós saímos do Pentecostes, do capítulo 2 do livro de Atos. E isso vai ser ampliado melhor quando a gente fale aqui da história. Quando a gente comece a falar da história, é o que falo, dá para saborear. Porque isso vai nos esclarecer ainda mais. Irmã. Como? Sim, claro. Há muita igreja protestante. Claro que sim. Os luteranos são protestantes. Né? Tudo aquele que protestou em contra da igreja católica tornou-se protestante. Claro, tornou-se protestante por quê? Porque no século XV aparece um movimento, veja, aqui vou fazer o parênteses para não deixar ali a dúvida e esclarecer um pouquinho a mais. Na história se fala de 4 fases ou de 4 idades, que é a idade antiga, a idade meia e a idade contemporânea e a idade moderna. Moderna primeiro, logo a contemporânea. Nessas 4 idades está o conteúdo da história e é muito importante conhecer a história para entender o desenvolvimento das coisas. A primeira era, a era antiga, é uma era que começa lá no ano 4000. Logo que começa a segunda idade, a segunda idade demora o período que demorou praticamente o Império Romano. Só que o Império Romano é um dos impérios mais poderosos que já existiram no mundo. Sabe quanto demorou o Império Romano de pé? 1000 anos. 1000 anos ficou de pé o Império Romano. Logo é uma invasão onde a mente de Constantino, que tinha a capital do Império Roma, Constantino fala assim e diz: olha, tenho conquistado tanta terra que eu conheci uma terra muito bonita, vou me mudar para lá. E se mudou a uma terra chamada Bizâncio. Essa terra de Bizâncio é lá na Turquia. E ele mudou a capital de Roma para a Turquia. E quando ele fez aquilo, tinha uns invasores, os hunos, os anglo, os sajones, invadiram a Roma. E o império que ficou de pé por 1000 anos, caiu em 100 anos, se acabou a história completa. Então, a história fala de como muitos povos começaram a se espalhar com as suas crenças.
E desses povos chegaram lá, naquela época o grande problema era quem tem o poder, o Papa ou o rei. É o Papa que nomeia o rei ou é o rei que nomeia o Papa? Isso foi uma briga até o dia de hoje. Quem nomeia quem? Então, houve uma época na Idade Meia, que se conhece como a Idade Escura, onde aparece a Inquisição, as Cruzadas. Estou falando de coisas que provavelmente muitas pessoas, eu vou ficar assim meio confundido, não estou entendendo muito. Mas os fatos históricos são muito interessantes. As Cruzadas foi uma maneira que o clero romano, o Papa, convidou as pessoas, as caipiras, pessoas que não tinham muito status na sociedade, para lhes ajudar a voltar de novo a tomar posse daquilo que eles tinham perdido. E entre eles tentavam conquistar Jerusalém. Mas, irmãos, fizeram uma cruzada, 2 cruzadas, 3 cruzadas, 4 cruzadas, e o povo morria, as pessoas morriam, e mais morte, mais morte, mais morte. Século IX, século X, XI, XII, séculos terríveis de morte, de morte, morte. O povo estava cansado das cruzadas, já não resistia mais. Então o povo começou a se desligar das convocações do Papa, porque não resistia mais. E veja que naquela época aparece um conceito que se chama o renascimento. Esse renascimento poderia se interpretar como o avivamento do saber. Por quê? Porque naquela época ninguém podia aparecer com uma invenção, porque era levado à Inquisição. Por exemplo, Nicolás Copérnico, o Galileu Galilei, que você já estudou e sabe alguma coisa de Galileu Galilei, ele falou que a Terra era redonda. E por conta que falou isso, foi levado à Inquisição, porque a Inquisição, o clero católico não aceitava que a Terra fosse redonda. Mas Galileu Galilei era católico. Nicolás Copérnico, falando das estações, falando da matemática da época, ninguém podia fazer nada disso, porque era levado à Inquisição, à fogueira, morte, e muitos católicos morreram por conta disso, mas muitos cristãos também. Só que falo disto por conta da pergunta para chegar lá ao século XV. Como o povo estava cansado, naquela época apareceu o que se conhece como as indulgências. O que é a indulgência? É tipo um diploma, um certidão, que a Igreja Católica dava para aquele que podia pagar. Então, a salvação se tornava feita para aquela pessoa que tinha condições para pagar. De fato, tem um monge que cantava pelas praças, pelas ruas, dizendo: assim como a moeda cai no chão e se escuta o barulho, assim sai a alma do purgatório. Se não se escuta o barulho da moeda, a alma não sai do purgatório. Então, uma pessoa ignorante que não conhecia nada, pagava por ele, pagava pela sua casa, pagava pela sua família, para que a família não fosse ao purgatório. Mas o purgatório é uma invenção. Não existe. A Bíblia não fala de purgatório. Então, naquela época, a sociedade estava assim, cansada. Aparece o renascimento, e o renascimento é uma oportunidade que se conhece do avivamento do saber.
Então você vê que no século 13, 12, 14, 15, por aí vai, é um movimento da arquitetura, é um movimento das construções, é um movimento da engenharia, é um movimento da pintura, do arte, feito Miguel Ângelo e muitas outras personalidades aparecem naquela época. Mas Martim Lutero, século XV, ano 1512 ou 1524, não me lembro muito bem. Acontece também naquele ambiente um fato, a invenção da imprenta. A primeira máquina para imprimir. E essa máquina foi testada imprimindo a Bíblia. Foi feita a primeira impressão e o livro que foi utilizado para essa impressão foi a Bíblia. Então, pelo ambiente cansativo que eles estavam passando, Martim Lutero fez uma protesta e protestou em contra da Igreja Católica. Essa protesta se conhece como a Reforma. A Reforma quer dizer, Martim Lutero estava lendo a Bíblia e conta a história que ele estava lendo o livro de Romanos. E lá no capítulo 1, lê uma passagem que diz: porque na justiça o Evangelho se revela de fé para fé, como está escrito, mas o justo pela sua fé viverá. Então ele falou, não tem que pagar nada, é fé. Como que tem que pagar uma indulgência? Como que a salvação é paga? Não, é fé. E por conta disso ele fez uma protesta. E aí aparece a Igreja Católica reformada. Porque se você não sabia, a Igreja Católica já passou por várias reformas. Uma delas lá em Roma, outra delas lá em Bizâncio, na Turquia, e outra delas lá em Inglaterra, lá na Alemanha. E parte dessa igreja reformada foi a colocar a sua sede na Rússia, que é conhecida como a Igreja Ortodoxa. Muita coisa, né, irmão? Eu vou fazer aqui uma paradinha, irmão, porque o cara tem que estar doido, irmão. É muita coisa, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas está entendendo, irmão? Porque eu não posso falar aqui, falar se você não entende. Está entendendo? Então vou encerrar aqui para nos despedir, tá bom? Vou encerrar. Século XV, então, nessa reforma feita por Martim Lutero, faz protesto. Esse protesto foi em contra da Igreja Católica, mas ele nunca deixou de ser católico. E veja, a Igreja Católica no século XV começou a ter uma queda terrível, a história fala, terrível mesmo. Em 50 anos perderam muito espaço, muito terreno, e foi conquistado pela Igreja reformada, pela Igreja dos seguidores de Lutero. Só que Lutero fez outro negócio. Ele fez a primeira tradução da Bíblia. A Bíblia foi traduzida do latim ao grego e do grego ao alemão. E agora aparece um cara lá traduzindo a Bíblia sínclio ao inglês. E o outro ao italiano, e o outro ao português, e o outro, e assim começam eles a fazer a tradução de um livro que nunca era liberado para o povo. Então, no momento que a palavra é liberada para o povo começa a conhecer a verdade. Por isso, irmão, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Você precisa conhecer a verdade. Mas o que aconteceu naqueles 50 anos que falo que a Igreja Católica começou a perder espaço? Saiu uma das melhores invenções da Igreja Católica. Uma das ferramentas mais poderosas, humanamente falando, e mais perigosas da Igreja Católica. Uma turma conhecida como os jesuítas. Não vou perguntar se você já ouviu falar ou não. Mas fique aí, fique calma. Porque essa turma aí não era evangelizadora de qualquer jeito. Eles evangelizavam pela espada. Então começaram o que é conhecido lá naquela época, no meio de tanta mistura, a Guerra Santa. Então, se você se converte, tem uma oportunidade, se não, morre aqui agora. E ele, se não se convertia, cortado pela espada. Então, na sua família, o que tinha que fazer? Se converter. Assim voltou de novo a ter força até os dias de hoje. Por isso, irmão, quer nos calar. E nós temos que, irmão, esta palavra tem que ser conhecida. A mensagem tem que ser pregada. E o conhecimento da palavra tem que ser espalhado. Porque quando começou o movimento bíblico, as correntes caíram. E as pessoas começaram a entender: não tenho que pagar nada, Cristo pagou por nós. Amém? Então, irmãos, essa corrente liderada por Martim Lutero se conheceu como a Reforma. E logo os jesuítas se conheceram como a Contra-Reforma. Levantou-se essa turma com um foco chamado a Contra-Reforma. Se uma pessoa não conhece os fatos históricos, ela vai cometer os mesmos erros. Mas quando você conhece a história, você não vai cometer os mesmos erros. É por isso que a história ela é conhecida como a memória coletiva da humanidade. A memória da humanidade está na sua história. Não conhecer a história é não ter memória. Tá bom? Eu falei que ia encerrar. A pergunta aqui, irmão, de verdade. Vá aqui para que os irmãos que estão ali no aplicativo. Amém. Quando estudamos a história na escola, eles ensinam a mesma história, só que com uma visão diferente. Os irmãos podem lembrar a Tábula Redonda, as Cruzadas, a Era das Trevas, tudo isso, porém, eles ensinam a mesma história, só que eles excluem a palavra, excluem o católico, excluem o poder opressor, para dar a reforma numa revolução da evolução civil. Então, é algo muito interessante, porque a gente pode realmente lembrar de fatos que a gente aprendeu na escola e comparar com fatos históricos bíblicos. E comprovar assim com a verdade, tanto com a ciência, como com a história e com a palavra do Senhor. Então... Nota 10, nota 10, nota 10. Amém? Amém? A escola ensinava. Veja, irmãos, eu gostaria de lhe convidar de verdade, aqui ainda não começamos. E se você acha que chama a atenção, ajuste cintos. Porque de verdade, irmãos, isto, se não tem prova histórica, se não tem prova bíblica, então... Mas o que se prega, dá para provar. Amém? Irmão Isaí, ia perguntar, ou ia falar, já para encerrar, irmão.
Tinha dado uma olhada aí alguma vez, né? Assim, esporadicamente. Sem estar procurando, achei interessante que acho que ele foi queimado, né? Por causa disso. Então, agora que o irmão está falando da história real, né? Como foi, né? Porque normalmente, como o irmão falou, não sempre colocam tudo ao público, como é a verdade. Então, agora fica mais esclarecido para mim. E a verdade é que eu estou fazendo meus apontes, depois vou dar uma repassada. Amém, amém. É muito bom a aprendizagem. Obrigado. Conclusão, o que acharam vocês? O que acharam? Deu para entender alguma coisa? É um pouquinho meio complicado, né, irmã? Dá até a dor de cabeça, né? Um pouco? Irmão, cabe não. Só vai falar aí as interpretações do que achou aqui e vamos lá. Porque já está muito tarde, tá bom? Então, meus irmãos, agradecemos aos irmãos que estão aqui conosco. Veja, começamos aqui e rapidinho foi se desenrolando e veja. Mas dá para a próxima, eu vou colocar aqui um melhor controle aqui no horário, para irmãos sempre ter e respeitar também o tempo. E eu agradeço muito a disposição de vocês e somos gratos a Deus por isso, tá bom, irmãos? Então vamos ficar de pé, por favor. Vamos agradecer aqui. Tínhamos várias pessoas aqui conectadas conosco. Deus abençoe. Daqui a pouco vamos fazer a gravação. Vamos deixar ali. Eu vou dizer para os irmãos que estão ali na sala de aula, vá procurar também a sala de aula de Google, que vamos abrir um espaço para que você consiga também acessar a todo o conteúdo do discipulado, tá bom? Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Deixa aqui cumprimentar a irmã Lisete, irmã Pamela, irmão Gilberto,